seca está aqui. Diga para ele: a terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez neste lugar. Muitas das vezes, Senhor, procuramos um culpado para as nossas tribulações, para as nossas dificuldades. Procuramos ali, aqui e acolá e não achamos a solução, porque nós estamos procurando longe aonde o problema, a dificuldade, a raiz de tudo está em nós. Então não achamos, ó Pai, a solução. Porque se o homem se encher de Deus, se a mulher se encher de Deus, se o jovem se encher de Deus, eles vão ver que eles vão andar na plenitude da graça. Eles vão receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, enche o Teu povo nesta noite. Enche a Tua igreja do Teu poder. Enche este povo com a Tua glória neste lugar, Senhor. Porque amanhã nós faremos como fez Davi. Davi ainda jovem, magrinho, seco, sem aspecto, sem formosura, sem beleza, estava ali para entregar uma marmita, era apenas um entregador de marmita. Mas quando ele viu que a afronta que vinha contra o povo de Deus estava também afrontando o nome do Deus vivo, ele se encheu de autoridade. Ele se encheu do Espírito e disse: você não vai afrontar mais o exército do Deus vivo, porque hoje sairei contra ti. E a Tua palavra diz que Davi, Senhor, Davi, ele se dispôs a lutar, a derrubar aquele gigante. E muitas das vezes, ó Pai, é isso que está faltando. Na verdade, na maioria das vezes é que está faltando disposição. Porque o Senhor já prometeu vitória. O Senhor já prometeu que nos daria vitória. E o que falta em nós é a disposição. Para chegar diante desse gigante da enfermidade, para chegar diante desse gigante do desemprego, das dívidas, e qualquer gigante que esteja aparecido, derrubar, mandar ele deitar no chão com a pedrada. Não com palavra, mas com disposição. É isso que está faltando. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Diga: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Deus vivo, enche a minha vida até transbordar, porque eu quero sair deste lugar cheio de autoridade. Eu quero me dispor a fazer aquilo que um covarde não quer, que um medroso não quer, que o ímpio não quer, porque eu sei que o Senhor dos Exércitos, Ele está comigo, e nenhum mal pode me vencer. Diga: visita a minha casa, a minha família, e aonde houver uma enfermidade, uma dor, aonde houver a miséria, uma amarração, o espírito do vício, saia para nunca mais voltar. Diga: Senhor, sobre a minha cabeça repousa o Teu Santo Espírito, e agora estou cheio, transbordando, e eu vou me dispor, porque eu vou vencer mais um mês que vai começar, em nome de Jesus. Pode sentar, aplaudir para o Senhor. Abra a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Lucas capítulo... O Evangelho de Lucas, capítulo 8, e versículo 19. Maria foi procurar Jesus, mas não foi procurar do jeito certo. Maria foi procurar Jesus, mas foi procurar do jeito errado. E aí ela não encontrou Jesus, ela não pôde ter um tempo com Ele, ela não pôde conversar com Jesus. Jesus não pôde dar ouvidos a ela.
Lucas capítulo 8 e versículo 19. A família de Jesus. Vamos lá? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar. Diga comigo, e não podia aproximar. Olha que coisa terrível, hein? Aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha que palavra bonita, forte e triste ao mesmo tempo. Porque Jesus saía pelas cidades pregando o evangelho, curando, libertando, fazendo a obra de Deus, seu Pai celestial. E Jesus de uma cidade ia para outra, e quando ia ver, Jesus já estava longe da sua casa. E Maria, mãe de Jesus, chegou um dia que ela falou: ué, cadê Jesus? Sumiu. Já faz não sei quantos meses que esse homem sumiu, e eu não vejo mais Jesus, ninguém deu notícia, deve estar por aí pelo mundo, não sei como é que está. Então, e aquele sentimento de mãe, movido pelo sentimento de mãe, disse assim: vou procurar ele. Pegou seus irmãos, não sei se arriaram um cavalo, não sei o que fizeram, foram atrás de Jesus para procurar Jesus. Só que ela foi procurar do jeito errado. Ela foi procurar com aquele sentimento de mãe, querendo ver o filho. Só que a Bíblia diz que quando acharam lá Jesus, que foi difícil, ele estava num lugar pregando a palavra e fazendo a obra de Deus. O lugar estava tão cheio que havia uma grande multidão e eles não conseguiam se aproximar de Jesus. É triste quando a pessoa, ela chega até Jesus, ela vem até Jesus, até a igreja, com um sentimento errado. Às vezes a pessoa, ela quer louvar na igreja, mas ela quer louvar na igreja porque ela quer destaque. Às vezes a pessoa quer ser profeta, mas quer ser profeta para dizer que é profeta, que Deus usa. Às vezes a pessoa quer ter um dom de Deus, um dom de cura, autoridade de libertação, só para satisfazer um sentimento, um ego, uma vontade de grandeza. E aí ela se perde, ele se perde. Eu vi um testemunho hoje pela manhã, que tinha uma profeta na igreja que ela revelava, curava, fazia tanta coisa, mas chegou um dia que ela entrou numa depressão tão profunda, que ela estava já sem comer, a família estava destruída, o filho estava doente, e chamaram o pregador para pregar naquela igreja, e o pregador foi. E o pastor disse: ó, pastor, tem uma irmã aqui que é uma bênção, é uma profeta de Deus. Só que ela está numa depressão tão profunda, e todo pregador que eu trago aqui, eu levo lá para orar por ela. Já faz anos que ela está assim. Vamos lá. E quando o pastor chegou lá, ela estava lá olhando para o nada. E oraram, com muita luta, cantaram hino, o pastor naquela luta, aquela irmã que se dizia profeta. E aquele pregador perguntou para Jesus: Senhor, por que isso acontece com o teu servo, com a tua serva? O Senhor não é mau. E na hora o Espírito Santo falou com aquele pastor: eu nunca usei ela. Quem usava ela era o diabo, não era eu. E estava de engano na minha casa. Aquele pastor entrou lá para dentro da casa e disse: olha, irmã, Jesus nunca te usou. Ah, quando falou isso, ela começou a chorar. Confessa o pecado. Ela disse: numa madrugada, eu tinha tanta vontade de ser profeta, de ter os dons. Numa madrugada veio uma entidade até mim e disse que ia me usar do jeito que eu queria ser usada.
para revelar, para trazer profecia, para curar. E se eu aceitasse, e eu sabia que não era Deus, eu aceitei. E por muitos anos fui usada pelo diabo. Olha. E aquela mulher começou a chorar, seu filho estava doente. E naquela hora o pastor disse, então se arrependa do teu pecado. Ela dobrou os joelhos ali e começou a pedir perdão a Deus, chorar. E naquele momento de quebrantamento, a glória de Deus invadiu aquele lugar. E ela foi tomada agora sim pelo Espírito Santo de Deus. E começou a falar em língua estranha e foi renovada. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a vontade do nosso coração vai falar mais alto do que realmente do que Deus tem para você, o caminho que Ele preparou para você. Às vezes você acha que tem um dom para uma coisa, mas não tem. Às vezes você acha que tem um chamado para algo, mas você não tem. Às vezes você acha que é daquele jeito que Deus tem que te usar, mas Deus quer te usar de outro jeito. Aí o inimigo entra na jogada. Olha para mim, o diabo entra nesse impasse, nessa batalha que você vive interna, e aí ele começa a se aproveitar da situação. Porque o diabo ele não faz nada, ele não cria nada, ele só aproveita nossas bobeiras. Olha para mim, o diabo só vai entrar na sua vida se ele achar uma oportunidade para entrar. E você tem que ficar atento, porque se a vontade de Deus é a que tem que prevalecer, você tem que ficar ligado. Muitas igrejas nascem de brigas e confusões, porque aquele que sai da igreja, levando um povo, levando uma pessoa com ele, ele acha que ele também pode fazer o que o pastor faz. Só que às vezes o pastor, ele nem fala direito. Ele é um homem que não tem nem estudo, mas ele tem uma coisa mais importante do que estudo e dinheiro. Ele tem chamada de Deus. Aí aonde ele põe a mão, acontece. Aí ele levanta uma campanha e Deus opera. Aí ele ora e Deus opera um milagre, Deus cura, Deus livra. Ele vai na tua casa tomar um café, senta, quando sai, a tua casa muda. Porque ele tem algo grande, forte, que chama chamada de Deus na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que tomar cuidado, porque nem todas as igrejas que estão abertas, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Às vezes a motivação da pessoa, ela é até boa, sabe? A intenção é até boa, mas como se dizem, né? De boa intenção o inferno está cheio. Ah, pastor, irmão, vou falar para você. Quando eu comecei essa obra, eu comecei meio que empurrado, porque eu não queria não. Eu sou filho de pastor. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é igreja. Eu fui criado dentro de igreja. Eu sei o que é isso aqui. Eu não caí de paraquedas aqui 10 anos atrás, não. Eu sei o que é isso. Eu estava correndo com isso, eu não queria isso. Mas Deus fez um jeito tão maravilhoso que me empurrou. E quando eu vi, eu já estava no meio do caminho, não dava nem para voltar mais para trás. Já não como desistir mais. Porque a chamada de Deus não é algo que você sente, não é algo que te emociona, porque Deus, quando Ele te chama para uma obra, a primeira coisa que você recebe é dificuldades. Quando Deus te chama para executar algo para Ele, a primeira coisa que você vê é um gigante, como o Davi, aconteceu com o Davi. Qual foi o primeiro trabalho de Davi no seu ministério? Foi derrubar o gigante. Olha que coisa terrível. Hein? Às vezes você pensa que, na hora que eu senti, não, irmão, com Deus você não precisa sentir nada. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus estava no meio da multidão, Maria e seus filhos não conseguiam entrar, e falaram para alguém, fala para Jesus lá que a família dele está aqui. Olha, eles queriam de qualquer jeito, dar um jeito de Jesus parar a obra de Deus para atender eles, porque a
Aí Jesus falou o quê? Quem? Minha mãe, meus irmãos, minha família? Não. A minha família, a minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que ouvem a palavra de Deus e praticam ela, e executam a palavra de Deus. Essa é a minha família. Glória a Deus, aleluia. Aí você fica pensando, poxa, mas Jesus foi duro. Não foi que Jesus foi duro. Jesus não nasceu para agradar pai e mãe. Jesus não nasceu para agradar a Roma, para agradar o rei, não. Jesus veio para fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu costumo dizer que antes do culto ou depois do culto a gente brinca, aperta a mão, dá risada, conta uma conversa bonita, uma conversa engraçada, mas na hora que o culto começa, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho ninguém. Aqui eu sou ministro da palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem que entender que na sua vida espiritual é desse jeitinho. Ninguém pode interferir a sua vida espiritual. Ninguém pode dar pitaco na sua vida com Deus. Sabe por quê, querido? Porque o pitaco que você precisa, a opinião que você precisa está aqui, ó. Verdade. A Bíblia. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Deus, aleluia. Cuidado com esse negócio. Ah, irmã, fulano, eu vou aí porque eu preciso levar uma revelação para você. Fala assim, não, irmão, já tenho um pastor já. Eu tenho igreja já. Não, porque eu vi, eu sonhei. Não quero não, obrigado, fica com você. Fala aí, Deus. Hoje tem culto, eu vou perguntar para Deus e na boca do servo de Deus, lá no altar onde eu sirvo, onde eu cultuo ao Senhor, e Deus vai falar através da boca dele. Glória a Deus. Você não sabe quem é que está usando essa pessoa. Você não sabe quem é que está usando essa profeta, esse profeta. Se às vezes é a vontade da carne, porque tem três espíritos. O espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do diabo. Maria, ela vai até Jesus com o espírito de quê? Do homem. O sentimento de mãe. Querendo ver Jesus, certamente Jesus estava meses sumido, fazendo a obra de Deus, e ela foi lá com a intenção, com a vontade de mãe, de ver o filho. E chegou bem na hora que Jesus estava trabalhando. Jesus não ia parar a obra de Deus para atender mãe e irmão, não existia. Jesus estava ali para executar a obra de Deus. Você tem que saber, meu querido, que você tem que dividir, ó, a sua vida pessoal, familiar, casamento, financeiro, projetos, sonhos pessoais e a sua vida espiritual. Se você deixar o negócio embolar, as coisas vão rio abaixo. Verdade, Deus. Você vai embolar, daqui a pouco você já não sabe, não entende mais nada, não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você chutou o cachorro lá, que estava em cima do sofá, e você não gosta que ele fique no sofá, você deu lá uma pancadinha nele, aí você, eu não vou para a igreja, porque eu chutei Totó, e Totó ficou assim, me olhando triste, minha mãe me xingou, e eu não vou para a igreja. Fala aí, Deus. Ô irmão, a irmã falou pro pastor, pastor, eu não vou tomar Santa Ceia não, viu? Não liga não, é porque eu chutei meu cachorro antes de vir pro culto. Ele estava aprontando lá, eu dei um chute assim nele, para com isso. Sua vida espiritual tem que estar, ó, acima de qualquer problema. Verdade, Deus. Quer ter vitória? Sua vida espiritual, sua vida com Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Inclusive das tuas fraquezas. Verdade. Pastor, eu não vou cantar porque eu estou fraco na fé. É aí que você tem que cantar. Para você se renovar. Pastor, tira eu do rol do obreiros, porque assim, eu não estou assim, me sentindo bem, eu falhei, eu pequei. Ô irmão, vai até Jesus, dobra o joelho e pede perdão. Fala aí, Deus. E você vai sentir o perdão de Cristo na tua vida, levanta a tua cabeça e continua a tua caminhada. Verdade, Deus. Para de ser fraco, para de ser pequeno. Porque tem gente, irmão, que acostumou a ser tão pequeno, tão fraco, tão não sei o quê, que até na vida espiritual ele acha que é a mesma coisa. Não é. Não mistura as coisas. Sua família é sua família. Se seu marido lá brigou com você, você também deu uma resposta dura para ele, deu horário do culto,
Não fica lá, eu vou ficar aqui porque eu briguei. Não, vai para a igreja buscar Deus. Aleluia. Hein? Vai para a igreja clamar ao Senhor. Pastor, estou passando raiva com meu filho, eu não vou para a igreja. Não, é aí que você tem que ir, para você chutar a força desse diabo aí e mostrar para ele que nada impede você buscar Deus. Glória a Deus. Mas muitos estão como Maria, só vai procurar Jesus na hora que sente falta. Verdade, Deus. Só vai procurar Jesus na hora que viu que sumiu, aonde está. Não, irmãos. Jesus disse: a minha família, o meu pai, os meus irmãos, a minha mãe, é esses que estão aqui, que ouvem a palavra de Deus e a executa, pratica a palavra dele. Esses é da minha família. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes você tem procurado Jesus pelo sentimento errado, pela motivação errada, e você tem que estar atento nisso. Porque se você é de Jesus, se você faz parte da família de Cristo, você tem que entender que você tem uma ligação com Ele. Você é ligado com Ele, porque quem é família, está ligado. Nada pode interferir no seu relacionamento com Jesus. Nada. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu fui fazer uns exames e apareceu lá uma enfermidade. Como é que pode? Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque você é carne. Do mesmo jeito que Ele permitiu entrar, Ele pode mandar sair esse mal. Se você estiver ligado com Ele, se você estiver buscando a Ele. Cuidado, sabe por quê? Porque muitos estão até bem intencionados. Mas não é a direção que Deus deu. Muitos estão até pregando o Evangelho. Muitos estão até procurando a Jesus. Muitos estão até dizendo que é da família de Jesus. Mas eles estão mal intencionados. Não com aquela intenção, lógica, que ele chega a dizer, não, eu vou fazer isso. Não, mas é um sentimento que veio. Porque o diabo, ele trabalha na sutileza. O inimigo, ele trabalha na escuridão, nas trevas. Cuidado, viu? Porque na tua cabeça só pode colocar a mão quem é homem e mulher de Deus. Aleluia. E é por isso que Deus te dá uma igreja. É por isso que Deus te dá um pastor. É por isso que Deus coloca um homem aqui na direção da obra, para saber quem é que vem aqui, quem é que prega, quem é que... Irmão, olha para mim, se eu não conhecer a vida do peão, se eu não conhecer, eu não trago. Mas a hora revela e ela roda assim, vai derrubar esses pau tudo com o pé. Não. Pode rodar, pode falar língua estranha, pode dar cambalhota, pode curar, pode profetizar, se não tiver vida com Deus. Se eu não conhecer, vai entrar calado e sair mudo, porque as coisas espirituais são sérias. Uma seta que você levar, olha para mim, você pode estar bem, você pode estar vivendo o melhor momento da tua vida, mas uma seta que você permitir entrar na tua vida, vai colocar tudo por água abaixo. E você sabe como é difícil ficar com a vida em paz, ficar com a vida abençoada, chegar até o momento de você dizer assim, graças a Deus, agora eu me estabilizei e é daqui para cima. Não, aí você vai aceitar qualquer um. Você não sabe a motivação, você não sabe qual é o sentimento, você não sabe quem é que está usando aquela pessoa. Mas não, irmão, olha para mim. Maria se aproxima daquele culto que Jesus estava fazendo com aquela multidão, mas ela não foi lá para buscar Jesus, porque é Jesus. Jesus sendo Jesus, Deus na terra para os homens, Jesus sendo Salvador. Não, ela foi para ver o filho dela. Cadê meu filho? Sumiu. Às vezes uma comadre falou, cadê Jesus? Sumiu, foi, e tu não vai atrás não, olha, aí foi com sentimento humano, foi com uma vontade humana atrás de Jesus.
Irmão, você tem que entender que o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus não é o reino deste mundo. Você não pode, irmão, com as mesmas motivações carnais que você busca as suas conquistas materiais e buscar a Deus. Você tem que se despir das coisas carnais, das motivações da carne, para poder acessar o Espírito. A carne vai sempre lutar contra o Espírito, e o Espírito sempre lutar contra a carne. E você tem que buscar de Deus discernimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. Olha para mim aqui, nos dias de hoje, o que a igreja tem que buscar mais e mais é o discernimento espiritual. Ah, mas eu conheço, mas é da minha família. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber se é de Deus. Eu quero saber se é Deus. Eu quero saber, olha que a Bíblia diz: provai os espíritos. Aleluia, meu Deus. Jesus de pronto entendeu que Maria não estava ali como aquela multidão estava. Maria foi para ver seu filho. Maria foi com a motivação da carne. Ela foi ali como uma mãe que estava querendo ver o filho. Jesus falou: não, agora não é hora disso. Agora é hora de fazer a obra de meu Pai, de meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que entender, querido, que o homem de Deus, que o pastor, que aquele e aquela que traz, que está dizendo, que está trazendo algo de Deus para a tua vida, tem que saber se está em Deus mesmo. Porque quem está em Deus não está atrás de dinheiro, não. Olha para mim. Quem está em Deus não quer saber se você vai mandar um pix, não. Quem está em Deus não quer saber se depois você vai agradecer, não. Quem está em Deus não quer saber se depois você vai virar as costas e vai embora, mas não. Quem está em Deus, faz a obra e sabe que quem enviou é que vai sustentar, que vai manter, vai dar o sustento. Aleluia, meu Deus. E hoje em dia é difícil, viu? Hoje em dia, meu irmão, você tem que entender, querido, que quem é de Deus não está apegado a nada dessa terra. Eu vou te dar só uma dica, viu? Quer saber se a pessoa é de Deus? Ela não está apegada a nada dessa terra. Aleluia. Deus, aleluia. Nós aqui nessa construção, na pandemia, sabe? Teve gente que me chamou de doido. Você está construindo nessa pandemia, está tão difícil. Não está difícil? Um pastor falou para mim, eu falei: para mim não. Porque eu faço a obra de Deus e a obra é dele. Se ele mandar, a gente faz, se ele mandar, a gente para. Aleluia. Aí o envergonhado vai ser ele, não sou eu, porque a obra não é minha, a obra é dele. Ele que se vira para lá. Eu prego, eu faço aquilo que ele manda, e quem dá o sustento é ele. Glória a Deus, aleluia. Aí na pandemia veio mais um carro, na pandemia a igreja cresceu, na pandemia a gente orava para o povo vir, porque a igreja estava lotada, na pandemia Deus começou a curar, libertar, Deus começou a abençoar vocês, Deus deu porta de emprego. Foi na pandemia que muitos entraram desempregados e estão empregados até hoje. Tem gente que está tão bem que até saiu da igreja. Foi, a mulher falou: não vai mais não, aí foi embora não sei para onde, e está bem, porque está bem, ele falou: não precisa mais de igreja não. Olha que benção, está tão bem que não precisa mais da igreja. Fala aí, Deus. Olha para mim aqui, querido, quando é de Deus, o negócio flui. Quando você busca Deus, por Ele ser Deus, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é santo, Ele é digno de ser adorado, Glória a Deus, aleluia. você vai muito mais além do que você está pensando nisso. As oportunidades chegam para você assim, ó. Olha, eu vou falar primeiro para você. Se você não quiser, eu falo para o outro. Olha, é assim que Deus faz. Eu vou chamar primeiro você. Se você aceitar, se você não aceitar, eu dou para outro. É assim que Deus faz. Deus coloca na tua mão, irmão. Ô irmão, Deus vai colocar ele na palma da tua mão. Ele não vai jogar lá para você ir, não. Ele vai colocar na palma da tua mão. Ele vai mandar bater na tua porta. Ele vai mandar no teu endereço. Aonde você está, é lá que ele vai mandar. Glória a Deus.
você não deve se preocupar com mais nada. Você tem livre acesso a Ele. Não tem multidão que te para. Olha para mim, 4 homens foram buscar Jesus num culto para levar um aleijado numa cama. Chegou lá, não dava para entrar pela janela, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pelos fundos, não dava para entrar por lugar nenhum. Eles pegaram a corda, amarraram aquele paralítico numa cama, tiraram toda aquela telha daquela casa e foram descendo aquele homem na frente de Jesus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem é que mostrou esse caminho para eles? Olha para mim. Foi o Espírito de Deus. E Jesus olhando e vendo a fé deles, dos 5, dos 4 que estava carregando e do outro que estava lá, paralítico na cama. A Bíblia diz que Jesus, olhando a fé deles, olha, perdoou o pecado daquele homem e o levantou daquela cama. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que entender, querido, que o caminho, a porta, quem vai abrir a porta é Jesus. Aleluia. O caminho, quem vai te mostrar é Jesus. E você tem que buscar Ele não como Maria foi buscar. Você tem que buscar Jesus não como Maria foi, mas como aquela multidão que estava naquele lugar foi buscar. Por isso que Jesus disse, olha, a minha mãe, meus irmãos, minha família, esses aqui, ó. Porque esses aqui estão aqui com fé. Veio me buscar sabendo que eu não sou o filho da Maria, não. Eu sou o filho de Deus. A irmã Maria aquele dia passou vergonha porque ela foi buscar o filho, mas a multidão que não deixou ela passar, porque era muita gente, não tinha como ela passar, estava cheia de fé, não no filho da irmã Maria, mas estava cheia de fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem buscado Jesus como Filho de Deus? Glória a Deus. Você tem buscado Jesus como padroeiro? Você tem buscado Jesus como ídolo? É? Porque o ídolo, você sabe que todo ídolo, aquele artista que é ídolo, ele tem ali uma equipe com ele. Ele não pode sair sem equipe. Ele tem os seguranças, tem os assessores, tem o motorista. E ele não pode fazer nada que é de ruim. Ele tem que sempre sorrir, dar tchau, beijos, abraços, fotos. Mas quem faz a parte ruim é quem? É a equipe. Puxa ele, estava atrasado, o voo está saindo. E joga outro para lá, dá uma pesada no outro, e puxa a orelha do outro, e sai daqui. E ele sai como bonzinho. Mas tudo ali aí não manda